Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado a professora Vanessa Paiva, e a gente quer chegar com uma provocação para vocês agora. Olha só, divórcio de Luana Piovani e Pedro Scooby, divórcio de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, e agora divórcio de Mayra Card com Arthur Aguiar. O que esses três divórcios têm muito em comum? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que eles são pessoas que inspiram outras pessoas, né? Então, são pessoas que deveriam passar um exemplo. O que todos eles têm em comum é que quando do divórcio, todos eles fizeram a mesma jura, né? Olha, é meu príncipe, vai ser para sempre da minha família, seremos Eu amo ele. para sempre amigos. Eu amo, mas de forma diferente, né? A verdade é que, longe de querer dar aqui lição sobre amor e filosofia, o amor é algo que ele não se acaba, né? Então isso é qualquer outra coisa menos amor. A questão, a lição que a gente tira é que, a começar com a Luana Piovani, é muito frágil essa relação pós-término, né? Porque é muito simples você fazer juras de um amor eterno, né? Mesmo após o rompimento, enquanto não tem uma disputa por bens, uma disputa por guarda, ou uma disputa para alimentos, né? Uma disputa judicial aí sobre arbitragem de valor de alimentos. Isso tudo é muito simples, mas na prática isso tudo tem uma consequência jurídica muito grande, Ou né? seja, no mundo dos famosos, no mundo do Instagram, de tudo é bonito, parece que dá tudo certo. Então, as pessoas partem do princípio de que acabou, mas, né? Vou conseguir manter essa cordialidade, né? E a gente vê que na prática não é bem assim que funciona, infelizmente. É bom deixar claro que a gente seria ótimo se de fato os fins dos relacionamentos, dos casamentos, fossem sempre assim, tranquilos, com amizade. O fato é que nós sentimos, isso é uma constatação empírica como advogados, que a prática é bem diferente. Conta É pra eles. totalmente diferente, né? A gente pode começar pegando o exemplo da Luana Piovani, né? Que aquele castelinho de seremos para sempre uma família foi ruindo, 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 ao ponto de hoje eles estarem aí em uma disputa pública, né? Embora esse tipo de ação deva correr em segredo de justiça, eles fazem questão de deixar muito público, né? Sobre valor de alimentos, aí de repente a mãe tá pedindo alimentos e aí o pai já começa a ficar irritado, aí ele quer o que? A guarda das crianças, começa a ameaçar a mãe, né? Falando, olha, fulano fala que quer morar comigo. Tudo isso é consequência do quê? De um término mal terminado. Ou seja, a partir do momento que duas pessoas decidem romper, há consequências jurídicas envolvidas. Claro que há. Claro. A Luísa Sonza, eles não têm filho, né? Ela não tem filho com o Whindersson Nunes. Mas olha só, quando tem menor, você já não pode fazer um divórcio extrajudicial, ou seja, já vai para o judiciário. Sabe que a audiência em família, envolvendo assim esses tipos de conflito, é batata. O que o juiz mais faz é tentar conciliar as partes. É difícil ir até o final, é só quando as partes, de fato, elas não E conseguem normalmente as audiências conciliar. de família são as mais puxadas, são as mais intensas, Não né? tem O nada como fato é que quando tem um término, tem um ter um término. término. Então, o próprio término, ele já é avassalador, né? Ele já tem consequências. Então, esse discurso, e infelizmente, muitas vezes, ele não se mantém, tá? Porque tem vários fatores envolvidos num término. Temos fatores emocionais, fatores patrimoniais, temos fatores dos próprios filhos, quando tem Exato. filhos, é um outro grande problema para ser resolvido. Então, normalmente, essa quantidade de ingredientes acaba entrando lá numa audiência de família e aquilo, né, causa geralmente muito mais dor, muito mais sofrimento. O que a gente vê enquanto profissional? Que aquele casal que quer se divorciar, que não tem filhos e não tem um valor considerável de bens, ou até tem, né? Mas tem isso muito claro, que é de um, que fica para outro, que o que conseguiram juntos. Ou ainda aquele casal que tem muito bens já e decidem se casar com um pacto pré-nupcial
Esses são os tipos de casais que a gente consegue facilitar, a gente consegue fazer 10% dos casos que chegam lá nessa perspectiva, a gente consegue fazer extrajudicial, ou seja, os honorários do advogado acabam diminuindo, né? E tem a taxa de cartório, mas acaba sendo muito mais barato, muito mais rápido, muito mais prático e indolor praticamente, porque vale a pena lembrar que um processo na área da família, ele é muito doloroso, né? Então, de um lado tem um argumento, do outro tem outro argumento, e muitas vezes o advogado ele não sabe como colocar isso em uma peça e acaba vindo em forma de ataque para outra pessoa, né? Então, a gente tem que saber equilibrar enquanto profissionais isso também, né? Porque já basta que os ânimos eles sempre estão muito à flor da pele, se a gente não souber equilibrar isso, acaba virando uma briga. Não é só a briga judicial em si, a lide, né? A disputa, acaba vindo uma coisa muito maior para eles, e aí isso afeta o psicológico, afeta no momento de fazer acordo, porque aí o seu cliente não quer mais fazer acordo. Então, a primeira dica é, você como advogado, saiba expressar toda aquela dor, aquela mágoa do seu cliente em termos jurídicos que não vá ofender a outra parte. Por quê? Se a outra parte não é ofendida, ela não vai vir com tanta sede para te atacar. E aí, provavelmente você consegue convencer o seu cliente a realizar um acordo. Ou seja, o advogado nessa relação, já que ele está envolvido nesse problema, ele tem que ser mais frio possível, né? Ele não pode se envolver nas emoções dos clientes, porque vai ter emoção envolvida. O que a gente chama atenção aqui é que nesses 3 casos, e esses 3 casos são emblemáticos porque são de pessoas que são influencers, que têm grande exposição na mídia, e nos 3 a gente verificou o mesmo padrão. Um padrão de que vamos ser felizes, vamos ser amigos, e tudo vai continuar bem, até o momento que vem dividir os bens, até o momento em que vai ver questões relacionadas ao filho, se tiver filho, até o momento em que existe alguma traição envolvida. Isso sempre traz problema. Para nós, advogados, cabe essa reflexão. A Van bem colocou aqui, a gente não entrar na questão emocional do cliente. Deixa aquilo para o cliente tratar com o psicólogo dele, com o psiquiatra. Você, advogado, tem que trabalhar a questão patrimonial, a questão emotiva, com relação aos filhos, de guarda, alimentos, as questões técnicas e não as questões de cunho meramente interno da pessoa. Exato, que não vai influenciar no processo. Agora, vamos trazer um pouquinho só para a vida real? Eu vou falar só um pouquinho do que chega pra gente. Não chega uma Luísa Sonza toda equilibrada, né, que tá continuando a vida, não chega uma Maíra Card, não chega uma Luana Piovani no começo da separação, porque a Luana atual chega bastante. O que chega pra gente são mulheres desequilibradas totalmente, e não tô falando do ponto de vista psiquiátrico, mas sim do psicológico delas, né? Elas chegam totalmente desequilibradas, com as emoções à flor da pele, elas não conseguem mais nem lidar com os filhos, porque elas não estão com paciência, com cabeça. Elas chegam financeiramente quebradas, muitas vezes são dependentes do companheiro, do marido, e muitas vezes elas chegam fisicamente quebradas. A violência doméstica está muito presente nesses divórcios. Exato, a maioria das vezes vem o combo todo pra gente, né? Não chega aquele casal que tá tudo certo, porque normalmente esse casal, ou eles já têm um pacto que prevê a possível separação, e isso eles realizam antes do casamento, o que eu acho genial. E é difícil de acontecer, né? E é difícil de acontecer, porque as pessoas normalmente são envolvidas na paixão, e casam, e têm filhos, e não pensam que depois pode vir aí uma consequência muito grande. Então, aquela velha frase que diz assim, olha, o que é seu, o que é nosso, é nosso. Isso deveria ser uma máxima, assim, para vocês até poderem refletir e passar mais isso, né, para o cliente. Quando o cliente vem me procurar antes de casar, eu sempre sugiro, né, se tem um valor elevado de patrimônio, né. Agora, a questão que chega é que 90% dos casos é isso, é perrengue, é briga e vem tudo a treta. Junto. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta aqui se você tem alguma experiência com divórcio, se foi positivo, se foi negativa, e também não esquece de assinar o nosso canal e ativar o sininho de notificações para sempre ser informado quando a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. Siga também a gente nas redes sociais. Meu Instagram é o @paivaprof, Instagram da Van é o van_Andres. Muito obrigado pela sua audiência. Beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.